Olá, povo de Deus, quarta-feira, 19 de julho de 2023, 15ª semana do Tempo Comum. A nossa reflexão de hoje é a partir de Êxodo 3, de 1 a 6, de 9 a 12, Mateus 11, 25 e 27. Naqueles dias, Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Madiã. Levou um dia o rebanho deserto adentro e chegou ao monte de Deus, o Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo do meio de uma sarça. Moisés notou que a sarça estava em chamas, mas não se consumia, e disse consigo: vou aproximar-me desta visão extraordinária para ver por que a sarça não se consome. O Senhor viu que Moisés se aproximava para observar e chamou do meio da sarça, dizendo: Moisés, Moisés. E ele respondeu: aqui estou. E Deus disse: não te aproximes, tira a sandália dos pés, porque o lugar onde estás é uma terra santa. E acrescentou: eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Moisés cobriu o rosto, pois temia olhar para Deus. E agora o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e vi a opressão que os egípcios fazem pesar sobre eles. Mas vai, eu te envio ao faraó para que faça sair do Egito meu povo, os filhos de Israel. E Moisés disse a Deus: quem sou eu para ir ao faraó e fazer sair os filhos de Deus de Israel do Egito? E Deus disse: eu estarei contigo, e este será o sinal de que fui eu que te enviei. Quando tiveres tirado do Egito o povo, vós servireis a Deus sobre esta montanha. Depois de fugir do faraó, que o queria matar, Moisés foi se refugiar em Madiã, e aí se casou com Séfora, filha de Jetro, dono de gado. Moisés passou a apacentar o rebanho do seu sogro. Num dia em que estava apacentando o rebanho, teve uma experiência transcendental que mudou radicalmente a sua vida. O Monte Horebe, conhecido como Monte de Deus, foi o cenário desta experiência marcada pelo fogo. O Monte Horebe é também chamado de Monte Sinai, nome que os israelitas deram ao Monte de Deus, onde Javé apareceu a Moisés e concluiu a sua aliança com Israel, entregando-lhes as tábuas da lei, ou 10 mandamentos. Essa experiência de Moisés tem muitos detalhes das clássicas teofanias: fogo, medo de olhar a face de Deus, Deus que chama, lugar demarcado como terra santa, missão dada pela divindade ao vidente. Moisés está diante do Deus dos patriarcas, seus ancestrais, Abraão, Isaque e Jacó, que se revela como um Deus sensível ao sofrimento do povo. Um Deus que ouve o clamor dos oprimidos e toma a decisão de libertá-los. E para isso conta com a disposição de Moisés. Ora, Moisés também já tinha se revelado sensível ao sofrimento dos seus compatriotas. Porém, diante da missão de ser o facilitador da saída do povo do Egito, Moisés percebe que não tem condições para tanto. Deus, no entanto, empodera Moisés, garantindo-lhe presença na sua empreitada e marcando com Moisés um novo encontro na mesma montanha. Mateus 11, 25 e 27. Naquele tempo Jesus pôs-se a dizer: eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado.
Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. O capítulo que precede o da nossa perícope de hoje é o que contém o discurso missionário de Jesus, e um pouco antes também a reprimenda às cidades que tinham se recusado a converter-se. Frente às rejeições à sua mensagem e à sua prática, Jesus percebe que o sucesso da sua missão se dará junto aos simples e humildes. Os arrogantes não aceitarão a proposta do rei. As religiões sempre anunciaram uma divindade toda poderosa e distante, mas Jesus revela que Deus é Pai e nos ama com amor de mãe também. Quando Jesus chama o Pai de Abá em aramaico, é o paizinho, ou como dizem os nordestinos, é o painho. Esse paizinho tão querido e tão próximo das suas criaturas é exclusividade do cristianismo. É claro, porém, que há implicações sérias nesta revelação que Jesus nos faz, pois nos leva a pensar o que significa viver como filhos e filhas de Deus. Implica uma irmandade que exige um mundo de partilha, de justiça, de igualdade de oportunidades. E essa relação íntima entre o Pai e o Filho é permeada pelo Espírito Santo de amor, o que chamamos teologicamente de pericorese. O termo pericorese, aplicado à teologia trinitária, pressupõe uma absoluta paridade ontológica entre as três pessoas divinas, mas também se refere à doação recíproca que as três pessoas fazem de todo o próprio ser. A aqueles que essa realidade é revelada, é dada a oportunidade única de entrar na ciranda trinitária, exalando amor de fraternidade e sororidade. A sororidade, de maneira geral, diz respeito à união das mulheres. Envolve um sentimento de irmandade, empatia, solidariedade e companheirismo. É respeito e admiração ativados pela identidade de gênero. O significado de sororidade carrega a ideia de que elas ficam mais fortes quando se unem. De forma similar à fraternidade que nos une a todos e nos faz revelar o amor trinitário, o mesmo amor que circula entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O que pode parecer incompreensível à sabedoria humana se viabiliza aos que se tornam pequeninos, disponíveis a entrar na lógica da gratuidade de Deus. Um beijo no seu coração.